O presidente Lula acabou aqui de fazer um post ali no X sobre esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Vou ler aqui o que ele disse. Ele disse: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassa uma linha aceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Segundo o presidente Lula, ainda nesse comunicado, atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para o mundo de violência, causa instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. E aí o presidente Lula termina, falando que a condenação, que ele condena, o uso da força, sobre a posição de que o Brasil sempre tem adotado essa questão de condenar o ataque do uso das forças em outras situações recentes. Fred, como que você avalia esse pronunciamento, se isso já era esperado? Primeira pergunta, você viu que palavra que está faltando nesse pronunciamento? Qual? Estados Unidos. Ele não cita os Estados Unidos em momento algum. Ele condena a ação e isso está muito em linha com os nossos princípios de política externa que são determinados, inclusive, na Constituição brasileira, de defesa à soberania, não agressão, né? Ele é muito claro nisso. E ele fala de violação dos direitos internacionais com relação ao ataque, afronta gravíssima soberania, e um precedente perigoso para a comunidade internacional, Mas ele condena o uso da força, mas ele não condena quem cometeu a ação. Voltando àquilo que a gente estava falando, ele estava organizando uma forma de se posicionar coerente com os princípios da política externa brasileira, coerente com a sua atuação no Bloco Sul-Sul, mas que também não colocasse em risco a aproximação com os Estados Unidos. E a gente tem aqui até alguns comentários aqui, vou ler alguns comentários da live. A gente tem alguns comentários falando que o presidente Lula está com medo, que não vai assumir uma posição mais enfática contra os Estados Unidos. A gente tem aqui também alguns outros comentários pedindo que o Brasil tenha uma posição mais enérgica sobre esse ataque dos Estados Unidos. E aí eu queria aproveitar, e a gente vai chamar o nosso repórter de O Tempo em Brasília, Levi Guimarães. Levi, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Queria que você falasse um pouco, como que estão as movimentações aí em Brasília. A gente acabou de falar desse pronunciamento do presidente Lula, se isso já era esperado, e tem mais movimentações, inclusive com reunião do Itamaraty, né? Pois é, Letícia, muito bom dia para você, para o Fred, para todo mundo que nos acompanha nessa live, Bom, nesse momento acontece no Itamaraty uma reunião ministerial convocada de emergência, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que não está aqui em Brasília, ele está de férias ainda na Restinga de Marambaia, ali no litoral do Rio de Janeiro, mas ele deve participar de forma remota dessa reunião, que deve ter aí o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que também estava de recesso e antecipou a volta dele a Brasília hoje cedo, depois de tudo isso que aconteceu. O ministro da Justiça, José Múcio, também vai participar desse encontro de agora lá no Itamaraty, para discutir não só um posicionamento, a gente acabou de ver um posicionamento do presidente Lula, mas também uma nota conjunta aí do Itamaraty com outras pastas, como a pasta da Defesa, que evidentemente também é afetada com esses acontecimentos, e para discutir eventuais ações. Por exemplo, como vai ficar a fronteira do Brasil com a Venezuela, ali em Roraima, que é uma fronteira extremamente sensível, Aquela região ali do país recebe muitos venezuelanos que deixam o seu país em busca de condições um pouco melhores, e aí acaba afetando muito aquela região ali de Roraima, um estado muito afetado por essa crise socioeconômica aí de vários anos na Venezuela. Então, como é que vai ficar a fronteira? Será que agora a gente deve ter mais venezuelanos tentando deixar o país ou não? E como que fica também essa relação, com o governo venezuelano, com o próprio governo Donald Trump, depois dessa aproximação que a gente viu nos últimos meses entre Lula e Donald Trump? Enfim, tudo isso vai ser discutido aí nesses próximos minutos, nessas próximas horas, lá no Itamaraty. E aí, vale lembrar que ao longo desses últimos meses, Lula teve um tom crítico aí às ações militares dos Estados Unidos na Venezuela, que foram escalando pouco a pouco, mas ele sempre se colocou à disposição também de negociar. Ele já tratou reservadamente, tanto com Trump
como com Maduro sobre esse assunto, né? Ele já se colocou à disposição de ser um mediador ali dessas tensões, justamente para tentar evitar uma ação militar, o que ele já classificou como uma guerra fratricida. E aí ele já, num café com jornalistas no final do ano passado, pouco antes do Natal, ele até disse que ele mostrou um incômodo por não saber, segundo ele, o que havia por trás do interesse de Donald Trump na Venezuela. Se seria algum interesse econômico, em petróleo, em minerais críticos. E aí Lula até falou ali naquela ocasião, o dado concreto é que ninguém coloca na mesa o que quer. E aí ele defendeu que essas pendências fossem resolvidas, né, numa mesa de negociação. E aí a gente teve também no fim de semana anterior ao Natal, no dia 21, a reunião do Mercosul em Foz do Iguaçu, né, Mercosul que estava sob presidência do Brasil, e aí nesse encontro também foi discutida a situação da Venezuela, mas terminou sem uma manifestação oficial do bloco sobre a crise venezuelana, justamente por causa das divergências de posição que tem dentro do bloco, né? Lula tem uma posição, o presidente da Argentina, Javier Milei, é um aliado de Trump aqui na América do Sul, então, por essas divergências, acabou que o Mercosul não se manifestou sobre essa questão da Venezuela na reunião que aconteceu aqui no Brasil. Letícia. Só queria voltar aqui, eu li o pronunciamento, né, qual que foi a posição do presidente Lula, a gente está acompanhando aí na tela, vou ler de novo o que disse o presidente Lula, estava todo mundo esperando qual que seria o posicionamento do Brasil e do presidente Lula, e aí ele fez uma postagem, né, em uma rede social, o X, o antigo Twitter, em que ele fala o seguinte: os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países, segundo o presidente Lula, em flagrante violação do direito internacional, segundo Lula, é o primeiro passo para que um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação, continua aí o presidente Lula, a condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação, segundo Lula, lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. Aí o presidente Lula termina esse comunicado falando que a comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena, segundo o presidente Lula, essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Levi, só queria voltar com você. Como que está a questão aí da repercussão também da oposição em relação a esse ataque? A gente viu aí já qual que foi a posição do governo, mas como que a oposição também tem falado, né, tem repercutido esse ataque dos Estados Unidos à Venezuela? Então, a gente já teve aí vários políticos de oposição se manifestando, né, e comemorando naturalmente esse ataque de Donald Trump à Venezuela. Por exemplo, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, né, tem alguns contatos ali dentro do governo Trump, ele disse que a ação de Trump pode até trazer algumas consequências para outros governos de esquerda aqui na América do Sul, como o de governo Lula. Aí ele fala até em Foro de São Paulo, né, que é um discurso antigo adotado pela direita, aqui no Brasil e em alguns outros países aqui da América do Sul. Vou abrir aspas aí para o Eduardo Bolsonaro. O regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Foro de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro, presidente da Colômbia, e os demais do Foro de São Paulo terão dias terríveis. Viva a liberdade, disse o deputado Eduardo Bolsonaro. A gente teve também o senador Cleitinho, né, senador mineiro do Republicanos, cobrando que o governo Lula preste apoio à ação de Donald Trump, e ele diz: esse canalha do Maduro tem que ser preso para que a Venezuela possa ser libertada. Enquanto que o senador Sérgio Moro disse que esse é o fim de Maduro, o tirano de Caracas, melhor para a Venezuela, melhor para o mundo. Dos pré-candidatos de oposição à presidência da República, o único que se manifestou até agora foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Disse que esse 3 de janeiro entra para a história como o dia da libertação do povo venezuelano,
oprimido há mais de 20 anos pela narcoditadura chavista. E aí a gente teve vários parlamentares também comemorando, outros um pouco mais, uma manifestação um pouco mais moderada, por exemplo, da senadora Damares, aqui do PL, dizendo que a situação é muito grave, está acontecendo aqui ao lado de nossa casa e merece nosso acompanhamento. Mas é uma situação, né, lida pela oposição aqui do Brasil como uma vitória, e o deputado Eduardo Bolsonaro, por exemplo, acredita que pode trazer até algum prejuízo ao governo Lula. Queria só, Fred, chamar aqui, estou vendo muitos comentários, inclusive com a preocupação que você tinha mencionado, que são algumas questões que o Brasil tem que se preocupar, que é a questão migratória, né? E aí, inclusive, uma atualização que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele acabou de falar que a Polícia Federal observou a redução do fluxo migratório nos últimos momentos e informou que a Venezuela fechou sua fronteira hoje. E aí a gente tem muitos comentários sobre essa questão, mas uma dúvida que também surgiu nos comentários, uma dúvida que eu também tenho a gente começou a primeira análise falando se teve uma omissão ali das forças militares da Venezuela, se é falta de treinamento militar, mas tem capacidade de reação da Venezuela e como que isso pode ser feito? Olha, a Venezuela possui aviões Sukhoi 27 e caças F-16 com alcance. Os Sukhoi 27, eles chegariam até próximo a Porto Rico, ou seja, ele poderia fazer uma ação contra embarcações norte-americanas na região, certo? Não acredito que ele precisaria estar bem mais organizado. A capacidade do ataque surpresa americano mostrou que ele estava bem mais posicionado e com maior conhecimento das instalações de defesa da Venezuela, né? E a gente não tem informação de em que condições estão esses aviões para um contra-ataque, né? Poderia haver também algum tipo de retaliação de ações ou de guerrilha ou de sabotagem, mas aí demandaria também uma organização maior, um tempo. Então, uma declaração de guerra direta aos Estados Unidos enfrenta uma barreira geográfica gigantesca, né, que é o Mar do Caribe, mais o Golfo do México, que o Donald Trump chama de Golfo da América, né? Então há uma distância real para que ele pudesse fazer uma ação militar direta contra os Estados Unidos. A Venezuela possui alguma capacidade de mísseis terra-terra, mas não acredito que ele tenha essa capacidade de promover algum ataque com alguma eficiência contra solo americano nesse momento. Então, a capacidade da Venezuela, nesse momento, a melhor chance é de tentar mobilizar aliados do grupo de apoio mais direto, que é Irã, Rússia e China, para haver, não num conflito militar, mas numa resposta institucional para conseguir de volta, conseguir a devolução de Nicolás Maduro, né, havendo uma pressão contra os Estados Unidos dentro do cenário internacional. A possibilidade de uma escalada de um conflito direto Venezuela e Estados Unidos, primeiro, os Estados Unidos têm uma capacidade muito maior do que a da Venezuela. Segundo, há uma barreira física real que impede, e há uma dificuldade de organização interna para a Venezuela conseguir mobilizar um estado de guerra nesse momento, né? Eu queria lembrar mais uma coisa que o Levi foi falando, além de tudo, bom dia, Levi, né? Eu não te cumprimentei ainda. Tem uma parte da política brasileira que eu deixei passar aqui e que é importante nesse momento. As relações entre Maduro e o Lula nunca estiveram tão distantes quanto agora. Com o resultado das eleições, como o Brasil não se posicionou muito fortemente em defesa à eleição questionada de Nicolás Maduro, né, quando houve aquela altamente questionada, ninguém conseguia comprovar o resultado da eleição, né, houve uma resistência à contagem de votos, etc. O posicionamento do Brasil em relação a isso foi muito criticado. Foi muito criticado por Maduro. E posteriormente, na reunião dos BRICS, quando houve um acesso de vários países, quase 19 países pleitearam entrada, né, no grupo dos BRICS,
O Brasil foi voto contrário à entrada da Venezuela, né? Então tudo isso gerou uma animosidade, um distanciamento entre Nicolás Maduro e Lula, né? Então isso tudo também, a capacidade de negociação nesse momento do Brasil entre essas duas partes é muito limitada. O Lula faz a parte dele porque ele historicamente ele se propõe a ser esse mediador, ele sempre tem uma presença internacional muito forte e para ele politicamente seria muito bom também. Mas nesse momento as condições dele ser um mediador nesse conflito estão bastante enfraquecidas.